Olá, meus irmãos e amigos, eu quero neste momento dar continuidade à palavra de Deus que foi pregada na Família da Fé no dia 21 de julho de 2019, falando a respeito do texto da segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 2, quando ele fala a respeito de falsos mestres que estão introduzindo heresias destruidoras e pervertendo a fé de outros, que estavam sendo libertos do mundo, mas de repente voltaram às contaminações, cheios de avareza, cheios de cobiça, cheios de vaidade, cheios de violência, cheios de adultérios. E então ele fala a respeito desses homens, falsos mestres, que estão pervertendo a fé das pessoas, que eles são como fontes sem água. Capítulo 2, de segunda carta de Pedro, versículo número 17. Fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para as quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Assim, esses homens têm um juízo de Deus porque estão agindo de maneira errada e pervertida. Homens que eram salvos, que tinham Jesus como soberano Senhor de suas vidas, mas de repente se contaminaram e começaram então a agir de maneira perversa, incrédula e também desviando a fé de outras pessoas. E a pergunta vem: que tipo de nuvens nós somos? Aqui ele fala de nuvens sem água, sem a fonte sem água, como nuvens levadas pelas tempestades. E o que nós temos desaguado sobre a vida das outras pessoas? Talvez violências, talvez as nossas arrogâncias, talvez as tempestades da vida. Ao invés de levar paz nas casas, nós estamos levando tormentos ou tribulações nas pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de água nós temos retido nas nossas nuvens? E nós lembramos exatamente então de um texto de Isaías, capítulo de número 55, versículo número 10, que fala da seguinte maneira: que como cai a chuva e a neve do céu, e não retornam naquela direção sem antes molhar a terra e fazê-la brotar, para dar semente para o semeador e pão para que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não retornará para mim vazia, mas fará acontecer aquilo que eu desejo, porque ela prosperará naquelas coisas para as quais eu a designei. Aqui está falando das águas que saem da boca de Deus, da palavra que sai para encher e saciar a sede das pessoas, que vai regar a terra e que vai fazer com que a terra produza os seus frutos, vai dar semente para o semeador e pão para aquele que come. Esta palavra que sai da boca de Deus vai cumprir os seus desígnios, e nós somos as nuvens que devemos receber a palavra de Deus para então desaguar, fazer chover sobre a terra seca. Nós conhecemos pessoas que estão vazias, que estão sem destino, que estão perdidas na vida, sem sementes para plantar, sem pão para comer. E Deus quer que nós sejamos não como aqueles falsos profetas, que eram nuvens, que eram fontes sem água, mas que nós tenhamos a água viva que desce da presença de Deus. Que nós sejamos cheios da palavra de Deus de tal maneira que nós possamos influenciar outras pessoas e dar semente da palavra de Deus para que outras pessoas possam plantar e possam colher a 30, a 60 e a 100 por um e dar os frutos para que possam ter as suas fomes saciadas, para que possa haver cura, para haver restauração de todas as coisas. Se nós, como nuvens, retivermos as águas que procedem da boca de Deus, nós vamos ser abençoadores de vidas. Nós vamos trazer então esta semente e vamos trazer o pão para aqueles que têm fome. E esta é a vontade de Deus, que nós sejamos abençoadores, que nós sejamos profetas e mestres, trazendo a palavra viva que desceu do céu, para que outros possam estar cheios da glória de Deus, possam receber as curas, os milagres, o poder do Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas, para os nossos corações, sermos cheios e sermos abençoadores então de outras vidas. Que tipo de nuvens que nós temos sido? Que tipo de nuvens que Deus quer que nós sejamos? Reter as águas de Deus e fazer chover sobre essa terra a salvação, a vida e a paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos ter essa disposição
de sermos abençoadores de vida e regarmos a terra seca para que haja semente brotando e haja fruto e haja pão para aquele que necessita de ser saciado a sua fome. Sejamos abençoados e abençoadores em nome de Jesus. Amém.